Então vamos continuar. Vamos lá? Então nós paramos aqui, tá? Então, continuando a falar aqui das dificuldades do ego, não é? Não conhecendo a gênese das mesmas, qual mesmas aqui? Das dificuldades do ego, dos problemas que a gente traz das outras encarnações, tá? Então a gente, sem conhecer a gênese dessas dificuldades que a gente vive no presente, o indivíduo centraliza nas necessidades de afirmação da personalidade os seus anseios, derrapando nas valas da projeção indébita do ego. Tá? Vocês entenderam o que ela quis dizer aí? Aí eu coloquei, né, o personagem dos desenhos aí, toda, né, chamativa aí e tal. Mas o que ela quer dizer? Nós temos que discernir da seguinte forma. Por exemplo, Jesus ele afirmava assim: eu e o Pai somos um. Eu sou a porta que conduz ao Pai. A gente, de uma forma, eu sou o pão da vida e a luz do mundo. A gente, de uma forma mais desavisada, e tem muitas pessoas que já me falaram isso. O Jesus é um ser egóico, um ser, né, pretensioso, tal. Já ouvi falar nisso, de Jesus, né? Concluindo de maneira equivocada, né, que Jesus era uma pessoa movida pelo ego. Porque à primeira vista, se eu faço uma leitura precipitada, uma leitura não muito cuidadosa, eu posso ser levado a concluir dessa forma, né? E a gente sabe que não. O que Jesus falava que ele era muito pouco diante do que ele é. Essa é que é a diferença. Se nós formos falar, logicamente, o que Jesus falou, nós estaremos manifestando um baita do inchaço do ego e uma ilusão infinita, né? Mas Jesus falar do que ele falou era muito pouco para aquele que era e que é o governador do nosso planeta, né? Que ajudou a estruturar o nosso planeta. Então, humildade. Humildade não seria nem a desvalorização, nem a supervalorização. Humildade da nossa parte seria a avaliação real de quem somos e de como estamos. Até a Joana de Ângeles fala assim: olha, quando a gente se autodeprecia, é ruim, nós não devemos nos autodepreciar. Então a avaliação, uma subavaliação da nossa condição não é correta, mas também uma superavaliação de nós mesmos também não é correta, tá? A humildade, onde é que estaria a humildade? Está numa avaliação correta. Uma avaliação correta. Nem nos desvalorizarmos, nem nos supervalorizarmos. O que demonstraria, né, em ambos os casos, a manifestação do ego. Frequentemente eu me autodesvalorizo como uma forma de chamar atenção para mim. Então eu forjo uma humildade que a Joana de Ângeles fala que é uma humildade de roupagem exterior, que não é humildade real. Então eu me visto de humildade para chamar a atenção, né? Então ela fala que é a face oculta da vaidade, que procura ficar escondida. Na verdade, a nossa vaidade que tenta chamar a atenção para aquilo que deveria passar desapercebido, né? Eu, quando era mais jovem, época de mocidade, andava com o sapato tudo furado, com as roupas tudo não sei o quê, né? Vinha no centro aqui, na atividade assistencial, tal, achava bonita. Olha que humildade, né? Que humildade, né? Já tudo arrebentado, né? Tudo... Você vai no trabalho assistencial, o pessoal está melhor vestido do que a gente, né? O que você vai ensinar de bom, né? Você podia passar pelo menos um estímulo para que a pessoa se vestisse melhor e tal, né? E a gente vai lá, passa a mensagem do desleixo. Nossa, que humilde. Humilde nada, é desleixado mesmo, né?
Então são os disfarces do ego. São os disfarces do ego, que a gente é hábil. O ego é hábil dissimulador de propósitos. É assim que a Joana fala. O ego é um hábil dissimulador de propósitos. Então, qual é a nossa intenção? Nós temos sempre que observar isso. Qual é a nossa intenção? Aí o ego ele fica achando justificativas plausíveis. A gente esconde aquela intenção e fica buscando justificativas para colocar em prática certa coisa, né? E a justificativa e a intenção é outra, né? Está ali mascarada, né? Então a gente é hábil em fazer isso, né? Essa necessidade de afirmação da personalidade, né? Derrapando nas valas da projeção indébita do ego. Quando a gente incha o ego, né? It's very good. Mas é uma figura, eu adoro Falcão. É uma figura, né? Ai, ai. Quando não consegue aparecer através das realizações edificantes, mascara-se e promove situações que vitalizam no íntimo, desde que chame a atenção, faça-se notar, né? Então aqui, é lógico, é uma figura simpática, né? Eu adoro Falcão e tal. Mas é o estilo, né? Que chama a atenção, chamativo. Ou a gente usa o ego, essas manifestações de projeção do ego, inchaço do ego, para coisas edificantes, ou para coisas negativas. Em ambos os casos, Alexandre, mas para fazer coisa boa não é bom, então? É bom. Mais ou menos, né? A gente não descarta de todo. Por quê? Porque gera alguns benefícios. Mas o mais importante é a intenção. Não é assim que a gente aprende no Espiritismo? O mais importante é a intenção do que estamos fazendo. E frequentemente, a gente pode observar até em nós, muita coisa que nós vamos fazer, a intenção era egóica. Muita coisa boa, inclusive, que às vezes a gente quer fazer, a intenção é egóica. Dificilmente nós nos livramos totalmente dessas intenções egóicas, né? Mas como é que a gente faz então? A gente tem que exercitar o discernimento. A gente tem que começar a se autoavaliar. Peraí, isso que eu estou querendo fazer, e estou ansioso por fazer, porque tem que fazer, e porque não sei o quê, começa a ficar desesperado, porque tem que fazer, porque vai ajudar as criancinhas, porque vai ajudar... Não sei... Calma. Toda vez que eu tenho um propósito bom, mas que começa a gerar ansiedade, começa a gerar conflito, daqui a pouco estou brigando com todo mundo, porque tem que ajudar não sei o quê, cuidado. Já está escondendo, provavelmente, intenções egóicas, necessidades egóicas. Eu já estou, aquelas minhas carências, aquelas minhas frustrações, elas estão querendo se expressar através do exagero, da importância que eu estou querendo dar para determinada iniciativa que eu quero fazer. O Leon Tolstói fala num texto, através do Divaldo, assim, nada pior do que o idealismo desenfreado. Nada mais perigoso do que o idealismo desenfreado. Só que para a gente, como a gente está acostumado a... Não, é porque é bom, a gente embarca, às vezes, num idealismo desenfreado que acaba depois em briga para um lado, briga para o outro, problema institucional e... né? Aí que você vê, puxa vida, você vê, o ideal era bom. Mas os sentimentos que estavam... sendo nutridos, as intenções das pessoas, inconscientes até para elas mesmas, não estavam bem resolvidas, né? A gente precisa tomar cuidado com isso, porque as coisas negativas a gente percebe facilmente. Então, uma coisa que é negativa, a gente, opa, é negativo. Mas tem muita coisa, eu já percebi que muitas vezes eu era influenciado, e se eu não tomar cuidado, ainda sou, às vezes para um propósito bom, mas talvez a intenção não era tão boa, né? Então,
muitas vezes o modo como a gente vai fazer as coisas acaba sendo errado. Né? Então é uma coisa que nós vamos devagarzinho, com muita vigilância, com muito discernimento, a gente vai tomando ciência disso. A gente vai percebendo quando o nosso ego sorrateiro começa a dominar certas situações. Os seus tentáculos começam a dominar situações. A gente tem que começar a perceber isso. Porque, às vezes, a gente não consegue até deixar de ter atitudes egóicas, tentando compensar as fragilidades que nós temos. Mas nós podemos depois analisarmos. Puxa vida, olha, aquilo que eu fiz, na verdade, né, aquela preocupação, aquela ansiedade, estava tendo um conteúdo egóico. O que eu estava querendo com aquilo? Criar polêmica por criar polêmica? Quantas pessoas são hábeis em criar polêmicas? Né? Que se torna um eixo central de polêmicas, em nome de um ideal, de verdade e tal. Um propósito egóico de carência afetiva. Estou tentando chamar atenção para mim, me tornando centro de intrigas e de polêmicas e de problemas que eu nutro com rara habilidade, como diz Joana de Ângeles. Né? Então isso tudo é muito delicado, né? Mas quando a gente começa a tomar consciência, aí a gente já vai conseguindo administrar melhor certas atitudes nossas, certos sentimentos, né? Aqui tem no caso, fecha os olhos as mulheres aí. O rapaz está lá de sunga. Esse é o Narciso, né? O mito do grego do Narciso, né? O Narciso que era muito bonito. Era tão bonito, ele nunca tinha visto a própria imagem. Até o dia que ele foi beber água no laguinho lá, e ele olhou a sua própria imagem refletida no lago. E aí ele se apaixonou por si mesmo. E se paralisou, né, consumido pela própria imagem, assim, na contemplação da própria imagem. Né? É muito importante esse mito, né, até porque nós muitas vezes ficamos congelados na contemplação da nossa própria imagem. Né? Em alguns casos, vitimado por conflitos rudes, elabora estados narcisistas e afoga-se na contemplação da própria imagem, em permanente estado de alienação do mundo real e das pessoas que o cercam. Olha que interessante, né? Por que alienado do mundo real? Porque quanto mais eu fico cristalizado em mim mesmo, no que eu quero, no que eu sou, no que eu posso, no que eu preciso, eu não vejo o outro. Eu não sinto o outro, eu não conheço o outro, eu não paro para ouvir o que o outro precisa, o que o outro quer. Então eu fico numa cristalização mental, preso em mim mesmo, e não consigo compartilhar, trocar com as pessoas, interagir, porque preso apenas no que eu quero. Né? É uma situação que ocorre muito espiritualmente, né? Gerando introversão. Isso vai causar problemas na reencarnação, dificuldades de relacionamento, inibições, bloqueios de todo tipo. Né? O nosso processo de melhoria tem a ver com uma extroversão. Né? Tem a ver com desabrochar valores, participarmos, interagirmos, trocarmos, ajudarmos, sermos ajudados. Né? Então, nós acabamos elaborando esses estados narcisistas, né? Afogados na própria imagem. Patologicamente, sente-se inferiorizado. A pessoa que tem essa estruturação precária do ego, sente-se inferiorizado, via de regra, né? E oculta o drama interior partindo para o exibicionismo, como mecanismo de fuga, sustentando-se em falsos pedestais que desmoronam e produzem danos psicológicos irreparáveis. Irreparáveis nessa existência, né? Muitas vezes, mas não no contexto da imortalidade. Tudo é reparável, tudo vai melhorar, tudo vai se transformar. Mas é que às vezes, nessa existência,
Às vezes a gente cai em situações praticamente irreparáveis nessa vida. Tanto pela questão da saúde física, quanto pela questão dos relacionamentos. Né? A gente pode vivenciar situações que não podem ser reparadas nessa vida, só nas próximas. Né? Por isso que a gente precisa tomar cuidado. Né? Hoje em dia, a gente vive muito isso. Né? Hoje em dia, com os Facebook da vida, nos Orkut, a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Né? A gente precisa tomar um cuidado de promover o conhecimento, promover a melhora, promover o amor, não em nos promover. Né? Eu acho assim, todos nós temos esse desafio pela frente, que é o desafio de separarmos o que é promover. O Divaldo, o Chico, todos promoveram o Espiritismo, promoveram a verdade, não é? Promoveram o conhecimento, o amor, e não trabalharam por promover a si próprios. Né? Então, é um desafio para nós também. Sabemos distinguir, sabemos separar. Até que ponto eu estou sutilmente ou visivelmente promovendo a mim mesmo e não promovendo a causa, o Espiritismo. Né? Todos nós temos que fazer essa análise. Né? Nos sustentando em falsos pedestais. É fácil, muito fácil. A gente começar a criar ídolos. Não é? Muito fácil a gente criar ídolos. Como dizem os espíritos, a gente fica criando ídolos de pedra e a gente vê esses ídolos se quebrarem com a mesma rapidez que a gente cria, não é? Esses ídolos de pedra. Então, tem que ficar claro a nossa dificuldade ainda. Somos todos muito necessitados. Isso aqui que ela fala, tudo isso aqui tem a ver com a gente. Né? Isso aqui tudo tem a ver com nós, né? Com a nossa realidade. Nós temos que ter essa percepção. Uma atitude humilde da nossa parte, uma atitude que nós podemos cultivar, é a percepção de certas fraquezas que nós temos. Porque a percepção de certas fraquezas, ela se transforma em força dentro de nós. Porque se eu percebo certas fraquezas, deixa eu tomar cuidado com isso, com aquilo, porque eu sei que é uma fraqueza que eu tenho. Agora, uma presunção de uma força pode se tornar uma fraqueza. Que interessante, né? A percepção de uma fraqueza vai se tornar uma força dentro de nós. Mas a presunção de uma força vai ser uma fraqueza. Porque eu presumo que eu posso, que eu consigo, não sei o que. E eu me atrevo, às vezes, em situações que eu não dou conta. Não é? Eu dou um passo maior que a perna, eu coloco os carros na frente dos bois por falta de percepção das minhas limitações. Por isso que a autoconsciência é muito importante. A gente ter consciência do que a gente pode, do que a gente não pode, do que a gente deve. Não é? Porque senão a gente entra em situações, a gente compra brigas e toma partidos e entra em coisas que não nos diziam respeito. Né? Então, essa é uma atitude que acho que nós devemos cultivar, dessa percepção mais consciente de nós mesmos. Né? Você ia falar alguma coisa, Fátima? Não? É que eu capto o pensamento também. É que as pessoas pensam e dão um sorrisinho assim, e mexe aqui e ali, a pessoa está... Aí tem, né? A criatura que não se conhece atende ao ego. Olha que interessante. Que quando a gente não se conhece, a gente atua inconscientemente. Então a gente já traz os problemas das outras encarnações e a gente fica repetindo, atuando, sem consciência. Né? Então atende ao ego, buscando tornar-se o centro das atenções mediante tricas e malquerenças que estabelece com rara habilidade. É aquilo que eu estava falando. Né? Então a pessoa acaba se colocando, está sempre no eixo, de um leve trás danado. E porque fulano falou isso de você, o que você quer que eu fale para ele? Se você fala assim, que Deus te abençoe, meu irmão. Mas ele está falando mal de você, é problema dele, não é meu? Está falando mal, que Deus abençoe, né?
Mas, então, você veja só, né, como que o ego, ele prega peças em nós. E quando a gente vê, a gente está numa situação que a gente criou por invigilância, por não nos conhecermos, né? Então a gente acaba se colocando no meio dessas tricas e malquerenças aí, né? E aí a pessoa, geralmente, ela se vitimiza, né? O que se faz de vítima, né? Então, ó, coloca-se no centro das tricas e malquerenças, tá? Ou envolvendo-se nos mantos que a tornam vítima, né? Para desse modo inspirar simpatia, colimando o objetivo de ser admirada, tida em alta conta, né? Geralmente as duas coisas. Às vezes são momentos diferentes. Então eu estabeleço aquela confusão toda, né? E depois eu me vitimizo. Não, porque eu só queria ajudar, porque eu só queria não sei o que lá, porque eu sempre faço tudo para todo mundo e ninguém reconhece, não sei o que. E aí a gente se vitimiza. Depois que a gente armou uma confusão, botou fogo, aí a gente se vitimiza, né? E aí, não, mas não fica triste. Não, me deixa. Não, eu estou bem, é assim mesmo, estou acostumado já. Ninguém me entende, ninguém me ama, tal, né? Então, isso são coisas que nós fazemos, né? Posso lembrar de várias vezes que eu já fiz isso também, né? Então, são coisas que fazem parte das nossas dificuldades, né? Só que não é ruim, não é bom, né? Aí, ó, vocês conhecem também. Espelho, espelho meu. Tem alguém mais belo que eu, né? Toda preocupação que se fixa, conduzindo à autopromoção, constitui sinal de alerta, alarme, né? Denunciando manifestação dominadora do ego em desequilíbrio, que logo gerará problemas. Então aí que está. Toda fixação, toda preocupação que se fixa, aí que está já o perigo. Nós temos que estar atentos. Você começa já a ficar com aquela coisa obsidente na sua cabeça. E negativa, né? Às vezes positiva, que nem eu falei, né? Mas você fica com aquilo fixado e daqui a pouco não consegue dormir direito e só pensa naquilo. Cuidado, principalmente se tiver a ver com situações que visam promover a sua personalidade, promover a si próprio. É um cargo, né? De repente um cargo que está pintando lá, que as pessoas estão falando que eu sou o melhor para assumir aquele cargo. Aí aquilo se fixa, né? A pessoa não pensa em outra coisa, porque vai ganhar mais, porque vai ter um status diferente e tal. Olha, cuidado. Porque quanto mais você estiver preocupado, fixado, atormentado por isso, maior a dominação do ego. Quer dizer que o ego já está enxergando naquilo a possibilidade de se expandir, né? De dominar. A gente precisa tomar cuidado, senão daqui a pouco a gente quer dominar o mundo. Não é? A gente começa a ter delírios de grandeza, começa a ter onipotência, atacar de onipotência. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Às vezes a gente pode estar à beira de uma cisão com a realidade. No transtorno bipolar, por exemplo, no estado de mania, né, de exaltação, a pessoa ela beira a alienação, ela beira a irrealidade. Ela entra mesmo, ela surta, né? E todo mundo entra, todo mundo acredita. E ela vem falando de um negócio muito bom que ela vai fazer e vai acontecer. Não que não existam negócios bons, mas é preciso tomar cuidado. Porque gasta o dinheiro da família inteira e todo mundo acreditava e olha que vê. A pessoa está lá numa cama, não consegue nem sair da cama, porque sai da mania e entra na depressão. Aí a família que tem que pagar as contas todas, não é? A família que tem que resolver os problemas todos, é uma complicação. Depois, quando vai ocorrendo algumas vezes, o pessoal já vai ficando vacinado, né? Mas aí a pessoa procura outros que não conhecem, né? Sempre tem alguém novo e acaba acreditando nessas crises aí, né? Então a gente precisa se vigiar, né? A conscientização da transitoriedade da existência física conduz o ser ao cooperativismo e à natural humildade,
tendo em vista as realizações que devem permanecer após o seu desaparecimento orgânico. Quer dizer, a atitude equilibrada é toda vez que a gente começa a centralizar muito poder, é perigoso. A Joana fala sobre isso. Toda a centralização de poder é muito perigosa. Então é interessante a descentralização, nos grupos é interessante a alternância do poder, é interessante o cooperativismo, né? As obras serem baseadas na fraternidade, na ajuda, nas equipes estruturadas, né? Às vezes casas espíritas fecham porque eram centralizadas numa única pessoa. Não é? A pessoa desencarna, o centro desencarna junto com a pessoa. Não é assim que a gente ouve às vezes? E a gente vê que é. Pela falta de preparação de equipes, de dar poder às pessoas, de estimular as pessoas a crescerem, a se desenvolverem, né? E não ficar na centralização. Então, o cooperativismo e a natural humildade. Só você que vai resolver nosso problema. Eu falei, eu não. Só você que vai, você... Não, eu não. Vamos resolver. Né? Vamos resolver. Às vezes eu ia para o trabalho assistencial, a pessoa chegava com talão de luz, de água. Você vai pagar para mim isso aqui? Eu falei, não, vamos sentar aqui, vamos conversar como é que nós vamos pagar isso aqui. Você está trabalhando? Eu falei, não estou. O que está acontecendo? Está acontecendo isso, aquilo. Então vamos tentar achar alguma solução para isso aí. Muitas vezes eu já fiz isso. Depois de ter pago muita coisa, né? A gente bate a cabeça até que a gente aprende. Então a gente vai vendo que é preciso, né? A gente resolver as coisas juntos, refletir juntos, né? Para que a gente não centralize demais o poder, né? Porque daqui a pouco a gente morre, daqui a pouco a gente desencarna. E aí? E a família? Como é que vai ficar? Né? E a casa espírita? E o trabalho? Ninguém é insubstituível. Mas se nós prepararmos melhor as pessoas, se compartilharmos mais, né, dermos mais poder às pessoas, facilita, né, o processo. Por outro lado, o autodescobrimento amadurece o ser, facultando-lhe compreender a necessidade da discrição que induz ao crescimento interior, à plenitude. Não é? O autodescobrimento, né? A discrição, né? Nós começarmos a ter uma vivência interior maior. É lógico que isso soa um pouco estranho numa época que a gente está levantando tantas bandeiras e, né, o Brasil está acordando e tal, a gente acha até interessante, é interessante isso, né? Infelizmente os problemas não serão resolvidos só com bandeiras, né? E só com gritos de ordem, a gente sabe disso, né? Isso é bom, que é uma atitude para fora. Nós temos que ter atitudes para fora, é bom, mas também está faltando muita vivência interior. Muitos dos que estão levantando bandeiras não sabem nem o que estão fazendo. Estão indo junto com a boiada, vamos dizer assim, né? Então, essa busca do autoencontro, eu não estou falando mal desses movimentos, não. Acho que está sendo necessário, só que ao mesmo tempo é preciso um pouco mais de vida interior. É preciso um pouco mais do indivíduo harmonizar-se consigo mesmo. Tá? Isso está faltando mais, inclusive, do que levantar bandeiras. Tá? Levantar bandeiras está precisando também, mas mais do que isso está precisando essa vivência interior, né? O homem fala e produz ruído. Torna-se útil e nobre quando se comunica. Mas agiganta-se se consegue viver em silêncio mental. Né? Como diz a Joana de Ângeles. Então, atitude para fora, o falar, se comunicar, é útil, é nobre quando a gente se comunica. Mas se a gente vai aprendendo a viver em silêncio mental, nós nos harmonizamos, nós nos agigantamos, como diz Joana. Né? Nossa vibração muda, nós nos iluminamos. E nós, iluminados, nós ajudamos mais a nossa família. Nós ajudamos o meio social muito mais do que imaginamos. Porque só de nós estarmos harmonizados,
nós já ajudamos muito para a harmonia de fora também, né? Concordo? Sim, não? Ah, bom. Tô certo ou tô errado? O senhorzinho malta, né? Já surge o egão dominador. Tô certo ou tô errado, né? Aí, ó. Toda vez que alguém se promove, chama atenção, mas não se realiza. Então, olha só, se o meu objetivo é egóico, eu posso me promover, mas eu não vou me realizar. Eu não vou me planificar. Né? Se o objetivo, se nós estamos sendo movidos pelo self, aí é diferente. Tá? Nós estamos no rumo da planificação. O modo como a gente faz, o modo como a gente realiza, nos induz a nos sentirmos melhores, a estarmos melhores no grupo, né? Onde estivermos. Agora, se os propósitos eram egóicos, sanadas aquelas necessidades de promoção, outras surgirão. Né? Você resolveu aquela coisa imediata, eu queria tanto aquele cargo, eu vou ser feliz com aquele cargo. Né? Ou aquela posição, ou aquele carro, ou aquela casa, ou aquilo. Olha que consegue, daqui a pouco está infeliz de novo. Né? Por quê? Porque não está trabalhando pelo desenvolver do eu profundo. Está apenas atuando pelas necessidades do ego. Né? Tá? Então, toda vez que alguém se promove, chama atenção, mas não se realiza. Pelo contrário, agrada o ego fica felizão da vida. E fica inquieto observando os competidores eventuais. Por exemplo, eu vou trabalhar, qualquer área, eu vou trabalhar e eu quero ser melhor do que os meus concorrentes. Eu quero ser melhor do que todo mundo. Propósito egóico. Não, eu quero trabalhar porque eu quero ajudar na sociedade. Eu quero prestar um serviço de qualidade. É o self. Não é? Você percebe a diferença? Porque eu gosto de ajudar. Porque eu me sinto bem quando os clientes falam bem do que eu estou fazendo, porque estou resolvendo o problema deles. Estou ajudando eles a viverem melhor. Isso é excelente. Então, esse propósito é muito legal. Essa intenção profunda de ajudar, de ser útil. Eu vou escolher a profissão. Eu vou escolher a profissão que ganha mais. Propósito egóico, né? Eu vou escolher a profissão onde eu posso ser mais útil. Está precisando mais daquilo. Está precisando de profissionais naquela área. Eu vou ajudar a sociedade, porque tem uma carência nessa área. E eu acho que eu posso, mesmo na minha precariedade, eu posso ajudar. É o self falando. Tá? Né? Então, quando a gente é movido pelo ego, é fácil da gente perceber. Porque a gente começa logo a ficar procurando os competidores. É muito fácil de detectar quando a gente está sendo movido pelo self. É quando a gente começa a olhar, mas aquela pessoa acho que ela vai pegar meu lugar. Né? Vai pegar as minhas atividades, ela vai... Então eu tenho que dar um jeito de afastá-la. Isso é o ego puro. Né? Então é fácil da gente detectar isso. Não é difícil. Né? Só precisa um pouco de percepção, né? De autopercepção. Né? Vocês conhecem essa aí? Pois que em todas as pessoas que se destacam, vê inimigos, face ao próprio desequilíbrio. Você vê a história da Branca de Neve, né? Aí tinha a bruxa, a má, que ela queria ser a mais bonita, não é assim? Então, espelho meu, né? Olha só, o egão lá querendo se autopromover, querendo se sentir a melhor, a mais bonita. É o ego, né? Aí ela começa a buscar os competidores. Quem que tem aí no mercado? Quem que tem aí tão bonita que nem tem alguém mais bonito que eu? Aí o espelho, o que o espelho fala? Tem, Branca de Neve, né? Aí aparece a Branca de Neve, toda saltitante lá. Toda bonitinha, jovenzinha e tal, né? Aí a bruxa já fica possessa, né? Quer dizer, então os competidores aí apareceram já, né? Aí o que ela quer? O que o ego quer fazer? O ego, quando ele não consegue dominar, o que ele quer fazer? Eliminar. O ego quer destruir. Então é fácil da gente detectar também a ação do ego quando nós começamos a falar mal de alguém que está trabalhando, alguém que está produzindo, alguém que está
se esforçando, e você começa a desmerecer a pessoa, né? Começa a enxergar do lado ruim do trabalho dela, ao invés de falar do lado bom. É o nosso ego que está ferido, né, indignado, tentando diminuir o outro para aplacar a sua própria indignação, né? Tentando, inveja, manifestação da inveja é isso, né? Manifestação da inveja. Eu tento desmerecer o outro quando eu me sinto impossibilitado de estar no nível do outro, ou de ter aquilo que o outro está tendo, está vivenciando, tá? Certo? Então fica engendrando novas técnicas para não ficar em segundo plano, não passar ao esquecimento. Então ela está tentando eliminar a Branca de Neve para voltar a ser, supostamente, a mais bonita de todas, conforme o espelho falou para ela. Né? Mas é o ego, né? Aí está a turma toda, ó. Né? Os vilões de Walt Disney. O tormento se lhe faz tão pungente e perturbador que em determinadas áreas das artes criou-se o brocado, que se fale mal de mim, mas que se fale. Numa asseveração de que a evidência lhes preenche o ego, mesmo quando é negativa. Tá? Vocês entenderam? Então, assim, quando há a participação do self, mas eu ainda sou muito movido pelo ego, eu já tenho ali um self com algumas possibilidades, tal, mas eu ainda sou muito movido pelo ego. Eu começo a fazer coisas boas, né? Ainda movido pelo ego, porque já está tendo uma participação do self, né? Agora, quando não tem a participação do self, aí vale qualquer coisa. O que importa é aparecer. O que importa, pode falar mal de mim, é importante que se fale. A pessoa não suporta ficar no anonimato, né? Não suporta passar desapercebido, tá? Ficou claro isso aí, pessoal? Sim? Tá? Ok? Estão muito cansados? Não? Dá para ir até umas 8 horas? Dá? Ô, louco! Ó, gente! Né? A psicologia transpessoal, diante de tal estado, propõe uma revisão dos conteúdos da personalidade, do ego, estabelecendo como fator essencial no processo da busca da saúde a conquista do ser pleno, realizador, identificando-se pré-existente ao corpo e a ele sobrevivente, sem o que a vida se lhe torna realmente um sofrimento inevitável. Tá? Então veja bem, não tem problema, todos nós temos problemas egóicos, todos nós ainda precisamos ser identificados, todos nós ainda precisamos ser aceitos, amados, admirados, úteis, livres, tal. Todos nós temos essas necessidades, não tem problema nenhum. O problema é a gente tomar consciência disso, trabalhar por identificar o Espírito Eterno, né? Evangelho, Livro dos Espíritos, André Luiz, Joana de Ângeles, a gente perceber a nossa realidade, identificar o self, e trabalhar por conter o ego nas suas manifestações excessivas, inapropriadas, e trabalhar por desenvolver o self. Então, conter o ego nas suas manifestações excessivas e desenvolver o self. Tá? Isso, tomando consciência dessas necessidades e nos policiando constantemente, de uma forma tranquila, mas nos policiando, nós vamos conseguindo. Nós vamos alcançando essa necessidade, tá? Essa realização. Ok? Mas é importante a gente identificar, aí tem um espírito, né, fora do corpo, tal, as experiências que a gente se permite, experiências metafísicas, mediúnicas, né, de meditação, de mentalização, de relaxamento, de caridade, de estudo, de fraternidade. O importante é que nós desenvolvamos esse potencial. Porque o vazio é a falta do desenvolvimento, não é assim?
E aí, quando nós vivenciamos esse vazio, nós chamamos de defeitos. Nós vamos ver isso na sequência. Deixa eu ver se é no próximo aqui. Acho que é no outro, mas a gente chega lá. Nas faixas da evolução mais densa em que estagia a grande mole humana, a grande maioria das pessoas, o sofrimento campeia, por ser uma forma de malho e de bigorna. Então você está lá batendo, né, moldando o ferro ali no martelo, ali na bigorna, né, que trabalham o indivíduo nele esculpindo o anjo e arrancando-lhe o demônio do primitivismo aí predominante. Aí arrancando o demônio, entendam bem, é sentido figurado, tá? Não é saia deste corpo que não te pertence, né? Não é nesse sentido, pelo amor de Deus, tá? Arrancando-lhe o demônio, entre aspas, do nosso primitivismo. Daquilo que hoje já foi vantagem no passado, mas hoje não é mais vantagem. A agressividade, né, que nós tínhamos, por exemplo, já foi muito vantagem no passado. Tá? O animal que era mais agressivo era o animal que dominava. Só que hoje a agressividade ela é inconveniente para nós, né? Traz desvantagens para nós, né? Então nós temos que mudar os nossos instintos para que hajam instintos mais elevados fixados em nós, né? Essa é a proposta da psicologia transpessoal, né? A proposta do espiritismo, do autoconhecimento, né? Todos nós já temos um anjo dentro de nós. Não dá risada não, Beth. Todos nós já temos um anjo dentro de nós, não temos? Vocês não são anjos? O pessoal tem, sei não, Alexandre, sei não. Né? Como é que é? Todos nós, como é que é aquela música lá do anjo lá? Um dia todos nós seremos anjos, né? Então, nós somos criaturas divinas, já não foi escrito, vós sois deuses, né? Então, nós temos o potencial divino dentro de nós, nós precisamos trazê-lo para fora. Já existe potencialmente, só precisamos trazê-lo para fora, explicitá-lo, né? Nós temos que acreditar mais nisso do que nos defeitos. Temos que acreditar mais no potencial superior do que nos defeitos, porque os defeitos são expressão do vazio. O potencial superior é a expressão do Deus em nós, do ser em nós, tá? Olha lá. Ciúme, ressentimento, inveja, ódio, maledicência e um largo cortejo de emoções perturbadoras são os filhos diletos do ego, que deseja dominação. E na ânsia de promover-se, nada mais logra do que projetar a própria sombra, profundamente prejudicial e iníqua. Quer dizer, quando a gente incha o ego e a gente manifesta as projeções indébitas do ego, mas está vazio, né? O self está pouco desenvolvido, está um selfzinho, e o ego está inchadão. Essa diferença do self pouco desenvolvido, o ego inchado, é o tamanho da zona dos defeitos que nós vamos projetar. Ciúme, ressentimento, inveja, ódio. E quanto mais a gente se projete tentando se realizar, mais a gente projeta a sombra. O que é melhor, você ir depressa ou devagar? O que é melhor, né, Milton? Você ir depressa ou devagar, Milton? Devagar e sempre? O que é melhor? Levanta a mão. É melhor ir devagar? Levanta a mão. É melhor ir depressa? Levanta a mão. Depende para onde você está indo, não é? Não é assim? Depende para onde você está indo. Você vai depressa, está indo para o lado errado, você vai cada vez mais rápido para o lado errado. Você vai, né? Está indo devagar, você vai demorar para chegar. Tem as suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens, né? Depende de como que está sendo esse caminho aí, né? Então, nós precisamos preencher o self, né?
e para que nós tenhamos uma jornada cada vez mais facilitada pelas conquistas anteriores, né? A superação dessa debilidade moral, dessa imaturidade psicológica, ocorrerá quando o paciente, de início, vigiar as nascentes do coração, conforme propôs Jesus, o psicoterapeuta excelente, realizando um trabalho de crescimento emocional e uma realização pessoal planificadores, né? Então aqui está mais uma dica interessante, né? Vigiar as nascentes do coração. Por quê? Superar essa debilidade moral. Qual debilidade moral? Esse problema do ego inchadão, produzindo esses defeitos morais que a gente chama. Todo esse cortejo de defeitos que a gente estuda no Evangelho e tal, são os filhos diletos do ego. Eu gosto do trabalho da Joana de Ângeles, por quê? Porque uma das razões é que até então, no estudo dos defeitos, a gente fazia o seguinte, a gente falava assim, por que a gente tem orgulho? Porque a gente é orgulhoso, né? Mas por que a gente é orgulhoso? Porque a gente tem orgulho. De onde que vem? Vem das encarnações passadas. Tá, mas... Vem assim, mas como é que começou isso? E como é que se estrutura o que a gente chama de orgulho? De egoísmo, de vaidade? Vocês perceberam que a Joana de Ângeles falando isso, que esse cortejo de problemas morais que a gente tem, são os filhos diletos do ego, ela está dando a causa dos defeitos. Do que a gente chama de defeitos. Na verdade, é a expressão do vazio. É nada mais do que a expressão do vazio. Mas é a causa, é a origem dos defeitos. Então, quando eu sou pouco desenvolvido e eu me projeto em demasia, eu encho o ego, eu crio essa zona, essa manifestação de defeitos. Eu tenho aí a origem dos defeitos. E a gente percebe também que nós somos muito mais frágeis do que perversos. Nós somos muito mais inseguros e debilitados do que maus. Porque antes dava a impressão que a gente era essencialmente mau. Cheio de defeitos. Peraí, a gente nasceu cheio de defeitos? Como é que é isso? E Deus não colocou virtudes, não? Só colocou defeitos? Fazer reforma interior é encontrar defeitos. Pelo amor de Deus. Hoje eu entendo totalmente diferente. Reforma interior, acima de tudo, é encontrar o Deus interior. É trazer esse ser luminoso que já existe dentro de nós. Logicamente, estudo, amor, trabalho, né? Mas está longe de ser daquela caça às bruxas, né? Está longe de ser daquela caça aos defeitos. Até porque caça aos defeitos é dar murro no vazio. Entendeu? Se a gente ficar chateado porque cometi mais um erro, eu agi orgulhoso de novo, aí fico chateado porque agi de forma orgulhosa. Porque eu fui egoísta, aí vira uma bola de neve. E outra, quanto mais a gente foca no negativo, mais o negativo cresce. Né? Nós temos que focar no positivo, no lado luz, para que a luz cresça e desfaça os vazios, e os vazios sendo desfeitos, os defeitos vão desaparecendo. Né? Fala, Inês. Voltando um pouquinho, né, Alexandre, você estava falando devagar. Eu acho que na vida, perante a vida, né, no nosso dia a dia, acho melhor ir devagar, porque a gente tem tempo para refletir sobre as coisas, né? Certo. E conseguir ver com mais clareza nas atitudes o que é certo, o que é errado, né? Hoje eu prefiro as pessoas que vão um pouco mais devagar, sabe? Eu já fui muito afoito. E hoje eu vejo nas pessoas, às vezes, muito afoitas, eu vejo assim uma busca muito ansiosa, muito precipitada, né? Que eu procuro hoje conter um pouco, ir mais devagar, né? E muitas pessoas até não suportam isso, né? E até uma forma de dar tempo para as pessoas mostrarem mesmo a persistência, a boa vontade, a perseverança que elas têm,
Porque as pessoas mais afoitas, precipitadas, elas querem tudo muito imediato e também rapidinho some e nunca mais se vê. E do mesmo jeito que surgiu rápido, desaparece rápido. Né? Não é assim? Mas as pessoas que vão mais devagar e vão analisando, e vão pensando, e ajustando, né? E vão se entregando devagarzinho aos trabalhos, aos estudos, e vai naquela toada, vai, sabe? Né? Devagarzinho elas vão mostrando o valor, vão mostrando os potenciais, vão se firmando, se fortalecendo. Acho legal isso, né? Importante, né? Obrigada. Nada. Pessoal, nós acabamos por aqui, tá? Já? Tá, no microfone. Peraí, falando. O pessoal Você ouvir estava também. falando sobre buscar o self, né? Tá. E da reforma interior. Sim. Eu estou nessa busca há muito tempo, mas eu Tá. ainda estava naquela visão de transformar as minhas dificuldades, né? Sim. Mas eu me lembrei de um fato que eu sempre coloco para as minhas amigas. Quando eu estava na 7ª série da escola, uma professora, diante de um problema que surgiu, ela me disse o seguinte: o seu próprio nome já diz a pessoa que você é. Uma pessoa vil e uma pessoa má. E isso ficou gravado. Uma professora da 7ª série, diante de uma discussão lá na sala. Eita. Isso daí ficou gravado no meu inconsciente. Mas eu busquei o lado self. Tá. Tanto que eu sempre tive ações boas e sempre busquei algo bom, sempre olhando o outro lado. Tá. E hoje nós temos um grupo que se chama Grupo da Fraternidade, que busca, desde 1998, trabalhar com enfermos e idosos. E nós fazemos um trabalho na Santa Casa de São Paulo, trabalho voluntariado, e nos lares e asilos. Então, eu acho que tudo isso daí, eu não busquei o lado negativo, foi algo para me ajudar a buscar o self. Isso, e isso foi muito positivo na minha vida. Essa, inclusive, é a característica do self. O self, ele capta até os estímulos negativos, ele transforma em coisas boas. Entendeu? É a característica do self. O self pega coisas boas e coisas ruins e transforma tudo em coisa boa. Aí, e foi maravilhoso. Então, legal. Tá bom. Gente, nós agradecemos também o pessoal da sala virtual, tá? Que está aqui. É que não dá aqui, deixa eu ver se dá para... deixa eu ver aqui. Não dá para mostrar aqui o pessoal, mas aqui eu coloco no projetor e muda um pouco a estrutura aqui, tá? Um grande abraço a todos, obrigado a todos os amigos aí, estudam semana inteira com a gente aqui, esse pessoal, tá? Sueli, Tânia e tantos outros aí, né, que participam com a gente, pessoas queridas que estão ao longo desses anos e estão participando ainda com a gente aqui, tá? Um grande abraço para todos e até a próximo encontro, que será mês que vem, vai ser o quê? Vai ser dia 27, né? 27 de julho, nós estaremos aqui novamente, tá bom?